Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre o Decreto Municipal 1389 de 2019. Esse decreto ele trata sobre a estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Defesa Social e Trânsito. É um decreto muito importante, contudo, nós tivemos algumas alterações que a gente deve comentar. Ele está sendo cobrado no concurso, mas essas alterações são significativas e podem até trazer um prejuízo se forem cobrados na prova determinadas questões aqui. Então vamos lá, o que o decreto trata? Ele dispõe sobre a estrutura organizacional e os níveis hierárquicos orgânicos e funcionais da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. Então, ele trata sobre a parte da estrutura. Nós já falamos sobre a hierarquia da Guarda Municipal, onde nós tratamos sobre a questão da área de atuação e das classes: cargo único de guarda municipal, área de atuação guarda, supervisor e inspetor. Classes: terceira, segunda e primeira, exceção à regra início de carreira, que tem classe inicial. Concomitante com esta estrutura hierárquica, nós temos também a estrutura organizacional, que traz a sua própria hierarquia. Então a gente vai entender melhor esse aspecto. Mas antes disso, nós precisamos observar algumas coisas. Esse decreto é de 2019 e olha o tanto de alteração que nós tivemos. Então esse decreto, para cobrar, deveria cobrar ele com todos esses outros decretos que alteram. Caso contrário, o candidato vai lá, vai buscar na internet, vai encontrar só o decreto 1389 de 2019 e não vai encontrar as devidas alterações e vai ficar meio perdido. Então, a gente tem que ver o que vai ser cobrado, porque conforme o que se cobrar, pode-se anular a questão. Então vamos lá, nós tivemos, depois de 2019, depois da entrada em vigor desse decreto, tivemos o decreto 535 de 2020, o 777 de 2020, o 1685 de 2020, o 39 de 2022, o 1074 de 2023, o 2419 de 2023, o 116 de 2025 e o 1539 de 2025. Então vejam, são vários decretos que alteraram significativamente a estrutura organizacional da defesa social. Não afetou praticamente a guarda, foi bem indelével. Mas os outros setores, sim, com certeza nós tivemos algumas alterações. Então vamos lá. Primeiro, para a gente compreender o decreto, a gente tem que saber o que são as siglas. Então nós temos os cargos de confiança, conforme o artigo 72 da Lei Orgânica do Município e o artigo 37 da Constituição Federal. É facultado ao chefe do Executivo nomear para cargos de confiança ou função gratificada agentes políticos. Então, o cargo de confiança é específico para pessoas que não são da carreira, podendo pessoas da carreira e devendo o corpo técnico ser aproveitado sempre que possível. Mas esses são chamados cargos de confiança, são chamados de agentes políticos. Daí nós temos os símbolos S1, CGM1, S2, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, CS, CAS1 e CAS2. Vejam bem, aqui o S é de secretário ou presidentes municipais. E o CGM1 é do procurador-geral do município. Daí o S2 são de superintendentes, o C2 são de diretores, o C3 são cargos técnicos, são coordenadores, mais ou menos essa linha. E a partir daí vão diminuindo a graciosidade da função, ou seja, eles são de menores escalão. O de primeiro escalão, então, é S1 e o CGM1. Segundo escalão, S2. Terceiro escalão, C2, que são os diretores de departamento. Esse daqui é interessante, que quanto menor o número, maior é a remuneração, ou seja, o salário que o agente político vai receber.
Agora vamos para o FG. As funções gratificadas, assim como os cargos públicos, os cargos em comissão, as funções gratificadas estão elencadas no artigo 72 da Lei Orgânica e no artigo 37 da Constituição Federal, tendo a mesma regra. No caso de livre escolha e indicação do chefe do executivo. Aqui a gente vai ver o contrário, que os símbolos são FG1, FG2, FG3, FG4, FGG, FG5, FG6. Do FG6 para trás é o maior, então o FG6 equivale a uma superintendência ou uma diretoria de departamento. O FG5 equivale a um FG3. Daí o FGG é a gerência, geralmente são gerências operacionais, FG4, FG3, FG2, FG1 vão diminuindo gradualmente de acordo com a sua numeração. O FGS, o FGA, FGAES, FGEC, FGED e FGEV são específicos de determinadas áreas, se não me engano, da saúde, e eles têm também um valor que não é muito grande assim, é só para dar uma... Altera um pouco, é significativo a remuneração, né? Mas dentre todos aqui eu digo que o maior é o FG6 e após ele é o FG5, que são os mais cobiçados a título de funcionalismo público municipal, porque vai lhe dar um vencimento equivalente a superintendente, a diretor de departamento ou de assessor técnico na coordenadoria, algo desse tipo. Então vamos lá. Cargos de confiança, agentes políticos na Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, nós tínhamos dentro de uma certa estrutura essas daqui. Então nós tivemos algumas alterações, mas vamos lá. Nós temos um secretário, que é um S1, 3 superintendentes, que são S2, 8 diretores, que são C2, 6 C3, que são apoios técnicos administrativos, gestor técnico e ouvidor da Guarda Municipal. E funções gratificadas. Daí nós temos 2 FG6, de assessor e corregedor da Guarda Municipal, e 13 FG5, que são coordenadores técnicos, assessor e chefes de núcleo, sendo desses 13, 10 chefes de núcleos. Na carreira da Guarda Municipal, a linha de comando então é composta por um superintendente da Guarda Municipal, um diretor do Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Guarda Municipal, um ouvidor da Guarda Municipal que fica atuando na estrutura da secretaria, porque ele tem que ter independência e autonomia do comando da Guarda, um corregedor da Guarda Municipal que da mesma forma que tem que ter autonomia e independência do comando da Guarda, ele fica atuando vinculado à secretaria. Daí temos um coordenador de proteção e defesa civil que estava na estrutura da secretaria e foi transferido para a Secretaria de Governo. Temos um assessor técnico de acompanhamento de ocorrências e um coordenador técnico do Centro de Operações da Guarda Municipal e 10 chefes de núcleos regionais da Guarda Municipal. Então, a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, a estrutura atualizada da Secretaria Municipal, conforme o Decreto 1389 e suas diversas alterações posteriores, inclusive as transferências para as outras secretarias em 2025, é composta pelos seguintes níveis hierárquicos e unidades. Um secretário municipal na secretaria, isso é a estrutura da secretaria, não das superintendências, que tem daí, antigamente era um secretário municipal, um chefe de gabinete, assistência, serviço de protocolo, equipe de apoio técnico administrativo. Como que ficou? Nós temos um secretário municipal, um gabinete do secretário que tem o chefe de gabinete, daí passamos a ter a corregedoria da Guarda Municipal e a assessoria de planejamento. Abaixo continua assistência e serviço de protocolo e equipe de apoio técnico administrativo. Então isso permaneceu. Aqui a alteração importante está justamente em relação à corregedoria da Guarda Municipal, que é uma unidade permanente e autônoma vinculada diretamente ao secretário com atribuições de fiscalização e auditoria.
possui Serviço de Apoio Administrativo, Comissão de Apuração Disciplinar, o CAD-GM, e a Comissão de Processo Administrativo, CPD-GM. Nesse sentido que eu comentei, quando nós falamos sobre a 1656 de 58, sobre o plano de carreira, o nosso comentário foi sobre a questão do regimento próprio, de um código de postura próprio da Guarda Municipal. Ou seja, nós temos, inclusive, na 1656 e 58, trata sobre a estrutura da Procuradoria. Nós temos o órgão corregedor exclusivo para tratar sobre assuntos afetos aos servidores da Guarda Municipal. Então, nós acabamos o primeiro bloco, que era para falar inicialmente sobre a estrutura da Secretaria Municipal da Defesa Social, a sua parte inicial, as suas alterações, e vamos seguindo adiante agora para tratar sobre as suas mudanças. O que nós tivemos de alteração ali nesse sentido? Vejam bem, a Defesa Civil, ela foi, assim como a COSED, elas foram transferidas para a Secretaria de Governo Municipal em julho de 2025. Ou seja, recente toda essa mudança, assim pode-se dizer. A Defesa Civil foi no início do ano e a COSED praticamente agora em julho. Então nós vemos que tudo isso aqui que pertencia à estrutura da Defesa Social agora pertence à Secretaria de Governo. COSED é a mesma coisa, nós iniciamos aqui primeiro fazendo aquelas observações, as alterações que tinham ocorrido no COSED, mas depois você vê tanto a COSED quanto a Defesa Civil estando já vinculadas à Secretaria do Governo Municipal, SGM, ou seja, não faz parte da estrutura da Defesa Social e não pode ser cobrado como tal no concurso que vai ter agora em janeiro. Caso contrário, passível de anulação. Aqui, dentro da estrutura da Secretaria Municipal da Defesa Social, nós temos 3 superintendências. Então, nós temos a Superintendência Executiva. Esta superintendência, conforme o nosso decreto anterior, que nós estamos estudando, que é o decreto que está sendo cobrado pelo concurso, ela usava a denominação de Secretaria de Defesa Social, mas houve alteração. O decreto 777 de 2020 já alterou e passou a ser Superintendência Executiva e não mais Superintendência de Defesa Social. E nessa Superintendência Executiva nós temos a equipe de projetos, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal de Defesa Social, GGI, a Divisão do Observatório de Segurança Pública e a Rede de Gestão Integrada de Segurança Pública. Temos também o Departamento de Inteligência, que inclui gerências de inteligência, contra-inteligência, defesa e ação comunitária e informações estratégicas. E, por fim, temos a Ouvidoria da Guarda Municipal, que aqui ficou meio complexa, porque antes ela estava vinculada direto ao secretário e aqui nós vemos ela vinculada à Superintendência Executiva. Por algum equívoco deve estar aqui, mas nós vamos ter que analisar com profundidade. De qualquer forma, a Ouvidoria da Guarda Municipal está desvinculada à Guarda Municipal, o que é importante. Na ouvidoria nós temos o Serviço de Apoio Administrativo e a Divisão de Atendimento e Informação e seu respectivo serviço de atendimento, ou seja, o protocolo. Daí, dentro da Superintendência Executiva, no Gabinete de Gestão Integrada, nós temos um cargo de diretor, temos a Divisão do Observatório de Segurança e a Rede de Gestão Integrada de Segurança Pública. Temos também no Departamento de Inteligência, vinculado à Superintendência Executiva, um diretor, daí temos a Gerência de Inteligência, Gerência de Contra-Inteligência, Gerência de Defesa e Ação Comunitária, Gerência de Informações Estratégicas, mas veja que o Núcleo de Desenvolvimento de Projetos foi extinto pelo Decreto 77/2020. A ouvidoria estrutura essa: Serviço de Apoio Administrativo, Divisão de Atendimento e Informações, Serviço de Atendimento que vai ser dado é o protocolo, setor de protocolo. Então, a Superintendência Executiva no Departamento de Política sobre Drogas, nós perdemos também. É outra diretoria que deixou de existir na Secretaria da Defesa Social. Nós perdemos 2 coordenadorias que nós vimos, a COSED e a Defesa Civil, e perdemos a
o Departamento de Políticas sobre Drogas. Então, o Departamento de Políticas sobre Drogas, DTPSD, foi extinto na Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito e transferido para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, SMDH, em janeiro de 2025. E assim chegamos ao final do nosso estudo, inicialmente falando sobre a Secretaria Municipal da Defesa Social, as suas alterações e sobre a Superintendência Executiva. No próximo bloco vamos falar sobre a Superintendência da Guarda Municipal e sobre a Superintendência de Trânsito. Um abraço a todos e até breve.